Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aqui. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Silvia Ledward. Estou falando aqui direto da Alemanha. Seja bem-vindo ao nosso canal, amém? E a gota profética que o Senhor tem para nós hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 28, onde nos diz assim: glórias a Deus. Vou ler aqui pelo computador, que eu acho melhor. É uma versão mais moderna aqui do que a minha aqui, para vocês entenderem melhor. Amém? Diz bem assim: e Jesus disse: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao segundo filho, né, ao outro filho, e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. E Jesus pergunta aos fariseus: qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos, né, que são os coletores de impostos, e as prostitutas, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Amém? Meus amados, aqui nós sabemos que antes disso, os fariseus eles estavam questionando a Cristo de toda forma, querendo pegar uma forma de astúcia, com astúcia para que Jesus fosse pego. Né? E nos versículos anteriores, eles estavam perguntando a Jesus, eles perguntaram a Jesus de onde vem a sua autoridade. Né? E o Senhor nos ensina aqui algo muito importante. A posição de Jesus, meus amados, foi essa, quando ele foi questionado por eles, de onde vem a sua autoridade? E Jesus disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. Ou seja, ao ser pressionado por alguém que o Senhor sabia que estava agindo de astuta, como uma cilada para ele, ele não se sentiu obrigado a ter que dar a resposta imediata para eles. O que o Senhor quer falar aqui para mim e para você é que quem estava respondendo aí essa atitude foi do Cristo, Deus vivo, Deus homem. Então, o Senhor quer falar primeiramente para mim e para você que não confunda a natureza de Cristo ao ponto de nos sentirmos submissos a todo questionamento, de toda pressão que vem sobre nós de pessoas que sabemos que não quer o nosso bem. E você achar que não, eu tenho que dar um testemunho cristão, então um testemunho cristão eu tenho que responder exatamente o que ele quer. Não, não foi essa a atitude de Jesus. Ele agiu com firmeza. Ele viu a maldade no coração e a astúcia daqueles homens e imediatamente ele disse: eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você me responder o que eu lhe perguntar, eu lhe respondo. Se não, eu não vou responder. Meus amados, tem horas que nós temos que ser firmes. O povo de Deus tem que entender que não agrada ao Senhor muitas vezes agir de uma diplomacia que na realidade é falsidade. Com Deus é sim, sim, não, não. O Senhor se agrada da sinceridade. E Jesus disse, não disse claramente e diretamente, eu não te respondo, mas digo, respondo. Se você me responder o que eu digo. Amém? Então não se sinta pressionado por pessoas que você sabe que a intenção do coração é má para ter que responder exatamente o que eles querem ouvir. Amém? Em nome de Jesus. Então aqui eles obviamente não responderam porque Jesus perguntou, não é? Se o profeta João Batista, o que ele fazia, o que ele pregava era de Deus, era dos céus ou dos homens, e aqueles fariseus se sentiram acuados porque eles disseram: se nós respondermos que era de Deus, quer dizer o quê? Ele pregava, ele aplanava o caminho para o Cristo.
ele era a voz no deserto que estava batizando e dizia que havia um que era o Messias. E quando Jesus veio e foi batizado ali por João, todos viram, não é? Quando João disse que este é aquele que eu estava falando. Então não vamos dizer que sim, que o que João fazia era dos céus, porque ele vai dizer, então, porque vocês não creram nele. Então, se dissermos que não, a população aqui vai nos pegar, porque todos viam e acham que João é verdadeiramente um profeta. Então Jesus foi e respondeu para eles. Eles disseram, não sabemos. Olha como o inimigo é. Se o Senhor tivesse agido de fraqueza e dando a resposta exata, não era a hora. Não era a hora do inimigo saber tudo que tinha que saber sobre Cristo. Não era a hora. Jesus precisava ganhar tempo para que assim ele pudesse pregar a palavra, o evangelho ser pregado, as almas serem tocadas, testemunhar o poder de Deus nas curas, nos milagres. Tem coisas, meus amados, que não é a hora para a gente falar e a gente não tem que se sentir pressionado. E Jesus disse para eles, quando eles disseram, não sabemos. E Jesus disse, nem eu vos digo com que eu faço isso. Amém? Então seja firme, seja crente, seja sincero, não se sinta oprimido pelo inimigo. Tenho coisas que não é a hora para ele saber, a resposta não tem que ser. E Jesus não mentiu. Jesus não se sentiu pressionado a ter que dizer. Amém? Glórias a Deus. E aqui mais adiante, quando nós vemos, meus amados, a situação da parábola, quando Jesus disse, tem 2 filhos, tem um que o pai diz, vá trabalhar na minha vinha hoje, e ele diz, não, eu não quero, mas depois ele se arrepende e vai. E tem um outro que diz, sim, senhor, eu vou, mas não vai. Então, qual dos 2 fez a vontade do pai? E ali os fariseus disseram imediatamente, aquele primeiro. E o Senhor disse, pois é, mas vocês, eu lhes digo que os coletores de impostos, as prostitutas, vão entrar primeiro no reino dos céus do que vocês. Porque vocês viram a pregação de João, mas vocês não creram, não se arrependeram e não creram. Mas eles, as prostitutas e os publicanos, eles creram. Ou seja, vimos aqui claramente que eram 2 categorias, né? Os líderes ali religiosos, eles estavam representando aqueles que ouviram e disseram que iam, mas não foram. Ou seja, para a população eram vistos como pessoas de Deus que seguia todos os ritos judaicos, toda a religiosidade, que seguiam a Deus. Mas na verdade, quando Deus veio e mostrou quem ele tinha escolhido para o Messias, eles não aceitaram, eles não obedeceram a Deus. Enquanto que os publicanos se achavam tão impuros, tão injustos, que nem se viam dignos de receber o evangelho daquele e ser salvo. Mas quando ouviram, e se arrependeram, disseram inicialmente que não, né? Eles não eram um povo que era um povo que estava seguindo a religião como deveria ser. Disseram não para andar nos caminhos de Deus, mas ao ouvir aquela palavra foi tocada no coração, eles se arrependeram e eles creram. Amém? Então eu quero dizer para você hoje, meu amado, isso reflete muito também para mim. Hoje em dia nós olhamos muito 2 categorias de cristãos. Tem cristãos que continuam agindo assim. Diante do apelo, eles dizem sim. Eles querem mostrar que eles estão ali presentes, eles querem mostrar que eles estão envolvidos, mas tudo é só até um certo ponto, como os fariseus religiosos eram. Quando Deus pedia algo mais, no fundo, a capa cai, porque eles não conseguem obedecer. Eles obedecem ao Senhor até a certo ponto. Eles podem ouvir a palavra e dizer, não, eu amo a Deus, Deus para mim é tudo, Deus é a minha vida, eu tenho muita fé. Mas a palavra ouve, mas não cumpre. Ouve a palavra de Deus, mas não consegue ainda ter o bolso convertido. Ainda consegue deixar a avareza entrar no coração e não fazer o que Deus pede, que é dizimar, que é ofertar. Uma oportunidade que Deus pede para ajudar o próximo, não ajuda. Faz primeiro do seu jeito, faz quase do jeito de Deus.
E isso o Senhor não aceita. O Senhor está falando hoje com pessoas que às vezes parecem uma pessoa tão simples diante dos outros, nem é aquela que cumpre tudo ali dentro da igreja como deve ser e tudo aos olhos dos outros. Mas ali no secreto, no escondido, faz o que Deus pede, como Deus pede, na hora que Deus pede. Tantos dizem, use-me, Senhor, usa-me da maneira que te agrada. Aí Deus diz, vou te usar como intercessor, vou começar a te acordar na madrugada. Aí chega aquele horáriozinho, né? O Espírito Santo acorda, dá aquela insônia, ou você acorda e Deus lembra, ore por tal pessoa. Aí ela olha assim para um lado, para o outro, ele cansado, escuta a voz de Deus, Deus fala com ele, mas ele escolhe não obedecer e vai para dormir. Como é que quer ser usado desta forma? Como é que pode agradar a Deus na desobediência? Meus amados, esta parábola o Senhor nos ensina que não adianta só mostrar uma capa religiosa e dizer de boca que ama a Deus, se não obedecer a Deus. Então, que em nome do Senhor Jesus, você possa dizer hoje, Senhor, eu quero ser aquele que ouve a tua palavra e obedece, porque a tua palavra nos diz que aquele que me ama ouvirá a minha voz e obedecerá. E Deus se revelará para ele. Então, se você quer uma vida como um verdadeiro cristão, na profundidade de ser usado como Deus te quer e a bênção de Deus está sobre a sua vida, tenha a obediência como um marco. Comece a se alinhar para fazer a vontade de Deus. Não adianta só dizer que o ama de boca. O que Deus está pedindo hoje é ação. O Senhor está dizendo para você voltar a congregar. Para de ignorar a voz de Deus. Não adianta dizer que o ama e querer servi-lo como você quer. Volte a congregar. Deus não te fez para ser um desigrejado. Você pedia que Deus mostrasse, Ele já lhe mostrou onde congregar. Obedeça e seja abençoado. É o que Deus me pede para te dizer hoje, em nome de Jesus. Amém? Pai, ensina os teu povo a plantar a tua palavra cravada no coração, para que eles não pequem contra ti e eles sejam, Senhor, eles têm algo tão precioso como a graça do Senhor chegando na vida deles e eles com suas próprias escolhas escolham um caminho, Senhor, que não agrada a ti, não traz bênção sobre a vida deles. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, teu povo, que te chama pelo nome, que hoje possa se arrepender, se humilhar diante de Deus e obedecer